O milionário expõe racismo horrível contra a menina negra que sofria em segredo na escola. Em uma cidade marcada pela desigualdade, Clara, uma menina negra de 12 anos, lutava para se sentir vista. Na escola onde estudava, uma instituição cheia de privilégios e olhares de desprezo, ela se tornara uma fantasma. Os comentários cortantes sobre sua aparência, seu cabelo crespo e sua cor de pele eram constantes. As risadas dela ecoavam no vazio, enquanto as brincadeiras pesadas a deixavam com um nó na garganta. "Olha, é a Clara, ratinha da escola!" gritaram uma vez, enquanto se afastavam em um grupo sorridente, cerceando qualquer chance de amizade. Tudo mudava quando a história de Clara se cruzou com a de Gabriel, um milionário que usava seu dinheiro como um escudo contra suas próprias sombras. Ele se assistia de longe, familiarizado com a dor do preconceito. Ele, que já foi visto como um projeto de sucesso, escondia em seu passado marcas de um menino que convivia com olhar de desdém por não estar à altura das expectativas. E quando ele avistou Clara sentada sozinha, com a cabeça baixa, sentiu um aperto no peito e se recordou do que era ser invisível. Após um dia em que os olhos curiosos diziam mais que palavras, Gabriel decidiu se aproximar. "Oi, eu sou o Gabriel", disse, com um sorriso tímido. Clara olhou para cima, hesitante. "Você já viu um carro super caro?" Ele continuou, tentando quebrar a barreira. Naquela tarde, algo inesperado aconteceu. Entre risos nervosos e situações constrangedoras, Clara se viu compartilhando mais do que esperava. Ele a via, a escutava, e a dor dela tocava algo profundo dentro dele. Mas assim que a amizade começou a brotar, segredos da vida de Gabriel ameaçavam tudo. A riqueza dele não era fruto do acaso. Havia um passado sombrio, estruturas construídas em cima de sonhos despedaçados. Clara soube de empresas que tinham se beneficiado à custa de muitos, e um dilema começou a crescer dentro dela. Como poderia aceitar alguém que representava tudo o que ela detestava? E quando a cidade, fervilhando com tensões sociais, estava prestes a explodir, um gesto inesperado de Gabriel trazia à tona tantas questões não resolvidas. Ele havia decidido defender Clara contra tudo e todos, desafiando a elite que a ridicularizava. Seria isso o suficiente para que ela o aceitasse? Quando aquele gesto ressoou nas redes sociais, os olhares se voltaram para eles. Clara se sentiu perdida entre a raiva e a compaixão, questionando se o perdão seria possível. Numa noite pesada, quando as estrelas pareciam conspirar, Clara encontrou uma carta antiga que revelava um segredo sobre sua própria origem. Estava tudo conectado. Enquanto respirava fundo, tudo giava em sua mente. Gabriel, Clara, a cidade. Seriam eles mais do que apenas vítimas de um sistema desigual? As verdades estavam surgindo e a história deles estava apenas começando a se desenrolar. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No momento em que Clara respirou fundo, segurando aquela carta antiga, a sensação de que tudo estava se interligando a assombrou. A revelação de sua origem poderia mudar tudo. Mas antes que ela pudesse raciocinar mais, seu celular vibrou, quebrando a tensão. Era uma mensagem de Gabriel. "Clara, você precisa vir ao parque agora. É urgente." O coração dela disparou. Urgente? O que poderia ser tão importante? Clara levantou-se rapidamente. Seu corpo parecia leve e pesado ao mesmo tempo, cheia de esperança e insegurança. Ao chegar ao parque, o que viu a paralisou. Uma multidão havia se reunido, agitada e barulhenta. Gabriel estava no centro, a postura firme,
mas o rosto demonstrava preocupação. Oi, ele disse, tentando sorrir, mas havia um tremor em sua voz. Clara percebeu os olhares. As pessoas estavam divididas, algumas curiosas, outras com expressões de reprovação. Ele olhou nos olhos dela. Precisamos falar, agora. Conforme ele começou a se explicar, um murmúrio correu pela multidão. A cidade inteira está assistindo. Clara sentiu o gosto amargo da adrenalina na boca. O que Gabriel havia feito? Um vídeo estava rodando nas redes sociais, mas ele não tinha contado a verdade. Aquela defesa que ele havia prometido não era só uma proteção. Não, Gabriel era acusado de envolvimento em um escândalo que a cidade nunca esqueceria. Empresários, políticos, figuras públicas, todos relutantes em temer essa nova revelação que poderia desestabilizar o mundo que ele havia construído com tanto esforço. Clara, isso não é o que você pensa. Ele agarrou suas mãos, mas ela tirou os olhos dele. Você mentiu para mim? No fundo, todos, até mesmo os que mais a ridicularizavam, queriam saber. Um dos líderes da elite da cidade surgira, gesticulando e clamando. Você, Gabriel, você se acha melhor que nós? Você acha que pode brincar com nossos destinos? O aperto no coração de Clara se intensificava. Suas mãos tremiam. Ele poderia estar ali positivo e forte, mas dentro ela se via em pedaços. A multidão começou a se agitar. Vozes se levantavam acusando e defendendo em um cruel vai-vem. Você usou a sua riqueza para manipular e agora tenta se fazer de herói, gritaram. O rosto de Gabriel se contorcia. A realidade pesava. Ele havia tentado proteger Clara, mas agora suas intenções pareciam confusas, perdidas em um mar de mentiras. Clara, em estado de choque, a cabeça girando, não sabia o que fazer. Gabriel, como você pôde? Suas palavras estavam quase perdidas em meio ao clamor. Estava sozinha, mesmo estando no centro da tempestade. Sentimentos de raiva e traição distorciam a imagem que ela tinha dele. A cidade precisa de um culpado, e você está prestes a se tornar um deles. O tom agressivo das palavras soava como um eco. Clara sentiu seus pés falharem. Um nó formava-se em sua garganta. Seria ele o que ela mais detestava? A imagem que ela tinha mudava a cada instante, como uma sombra sob luz incerta. Então, enquanto a multidão começava a... Etar Silva, um antigo conhecido da família de Clara, atravessou a multidão, segurando um papel amassado, a expressão pálida. Ele ergueu a folha. A verdade sobre o passado de Gabriel está tudo aqui. A cidade congelou. Um silêncio de espanto tomou conta do parque, e Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. O que poderia ser tão devastador que poderia mudar tudo de novo? Com um olhar fixo, Clara trocou uma última olhada com Gabriel. Incertezas dançavam entre eles. O diálogo sem palavras, enquanto o resto do mundo parecia se desmoronar ao redor. Havia muito mais a ser revelado. E no fundo, Clara sabia. O que quer que estivesse escrito naquele papel era apenas o começo de uma história que prometia destruir o que restava. A multidão estava em silêncio, paralisada pela expectativa, e a tensão no ar quase podia ser cortada com uma faca. Clara prendeu a respiração. Seu coração batia forte no peito. Aquelas palavras, a verdade sobre o passado de Gabriel, está tudo aqui, penduravam-se como uma nuvem negra sobre a praça. Silva, com o papel amassado em mãos, parecia carregar o destino de todos ali. Ele desdobrou a folha lentamente, os olhos da cidade fixos nele. Gabriel, começou, a voz trêmula. Não era só um empresário bem-sucedido. Ele tem um relacionamento com a líder do cartel de drogas da cidade. O murmúrio da multidão se tornou um rugido. Clara sentiu seu mundo desmoronar. Em volta dela, as palavras ecoavam como um alarme, mas ela não queria acreditar. Gabriel? Um criminoso? O olhar de Gabriel se tornou vazio, um reflexo de desespero. Clara, é mentira!
Eu nunca estive envolvido com isso. Ele se virou para a multidão, sua voz subindo com a intensidade da confusão. Tudo isso é um plano. Eles querem me derrubar. Mas a multidão estava cada vez mais hostil. Olhares de repulsa começaram a se espalhar, como um vírus. Gritos e comentários começaram a preencher o ar. Esse é o tipo de pessoa que endossa a criminalidade. Alguém gritou. Clara, agarrando a carta em suas mãos, sentiu a raiva crescendo dentro dela. Era como se todos os olhares estivessem em cima dela também, perguntando o que ela faria. Qual seria sua resposta para tudo isso? Silva, percebendo a necessidade de mais drama, continuou. E não é só isso. Há testemunhas que afirmam que ele recebeu dinheiro de negócios ilegais para esconder a verdade sobre sua fortuna. As acusações eram uma maré avassaladora que arrastava a todos. A multidão, antes dividida, agora clamava por justiça, sedenta por uma resposta, um culpado. Clara sentiu um nó na garganta apertar. A imagem de Gabriel que ela começara a construir agora parecia ruir. Mas, e se tudo fosse parte de uma armadilha? A dúvida começou a misturar-se com a dor. Como ela poderia saber o que era verdade? A tensão acumulada na praça era palpável. Seus corações batiam juntos em uma sinfonia de incertezas. Gabriel deu um passo à frente, agora claramente desesperado. Clara, por favor, eu preciso de você ao meu lado. Você sabe que não sou isso. Sua voz ecoou, entrelaçada com pavor e súplica. Ela mal conseguia mantê-lo em foco, seus pensamentos girando, a raiva e a confusão se esbarrando entre si. Mas antes que pudesse responder, Silva gritou. Basta! O que você escondia de todos nós, Gabriel? O que mais está por trás desse sorriso? Era uma pergunta cortante, uma lâmina afiada que perfurava o momento. E naquele instante, um grupo de pessoas começou a avançar em direção a Gabriel. Clara sentiu um chacoalhar dentro de si. Uma sensação de que algo horrível estava prestes a acontecer. Então dispararam os tiros. Uma explosão ressoou pelo ar. Clara mal teve tempo de processar antes de ver Gabriel se agachar, uma expressão de pânico em seu rosto. A multidão entrou em colapso. Gritos, correria, a névoa do pânico começava a se espalhar. Clara ficou paralisada, em choque. O que estava acontecendo? A vida que ela conhecia parecia desmoronar em um segundo. Ela não sabia se deveria correr, gritar ou chorar. Entre o caos, algo chamou sua atenção. No movimento rápido, ela viu uma sombra familiar, um homem que parecia conhecer. Antes que pudesse reagir, seu coração gelou. Era o pai dela, exato e firme, avançando pelo meio do tumulto. O que ele estava fazendo ali? Como ele estava conectado a tudo aquilo? Clara não sabia, mas sabia que a história que estava prestes a se desenrolar mudaria tudo. E naquele momento, a única coisa que ela podia sentir era que estava no meio de uma tempestade e que as respostas estavam prestes a ser reveladas de formas que ela nunca poderia imaginar. Enquanto Clara respirava fundo, observando seu pai atravessar a multidão, o silêncio subsistia como um fio cortante. Ela nunca o viu tão determinado, uma expressão de coragem e preocupação em seu rosto. Conforme ele se aproximava, um brilho perigoso nos olhos, o caos ao redor parecia se desvanecer, e a única coisa que importava era aquela interseção entre eles. Clara, vem aqui, ele gritou, e o medo percorria sua voz como um tremor. Ela hesitou, a conexão com Gabriel pulando entre o entorpecimento e a urgência. Um grito ecoou no ar. Ele está envolvido. Não podemos confiar nele. As palavras se espalharam como fogo numa floresta seca. Clara sentiu o mundo rodar ao seu redor. Gabriel tentava explicar, mas a multidão não o ouvia. Desespero em cada palavra. Clara, isso não é verdade. Você sabe quem eu sou. O rosto dele estava entre a raiva e a dor, enquanto os olhares de reprovação cercavam-nas. Clara balançou a cabeça, confusa, mas o medo a impedia de se mover. Então, num instante impensável, seu pai se virou para Gabriel, os olhos chispeando como se houvesse uma conexão inexplorada ali. Você não sabe o que está fazendo,
Garoto, eles não vão deixar você escapar. As palavras dele foram como uma pedra lançada à superfície tranquila de um lago, criando ondas de estremecimento. Clara se sentiu perdida, sem saber se deveria confiar no que seu pai dizia ou em Gabriel. Antes que pudesse processar mais, Lucas, um conhecido da escola, apareceu com um celular na mão. O rosto dele estava desencantado. Olhem isso! Ele virou a tela para todos, mostrando um vídeo. Clara não queria ver, mas todos ao redor se aglomeraram para olhar. Aquelas imagens rodavam em loop. Gabriel, discutindo com figuras sombrias em um beco. Mal iluminado, uma troca que insinuava algo muito mais sinistro. O coração de Clara parou. As palavras escapavam da boca de Lucas. Ele está falando com os chefes do tráfico. O que mais você precisa saber? A multidão rugiu. Clara sentiu um aperto no peito. Gabriel estava trêmulo, o rosto desbotando. Não sou eu! Eu posso explicar! Mas as acusações eram palpitantes. E aquele momento, que deveria ser o de uma revelação, agora parecia uma prisão. E naquele instante, uma garota do fundo da multidão se destacava. Era Ana, a melhor amiga de Clara, com lágrimas nos olhos. Clara, você sabe que não pode confiar nele. Ele não é quem você imagina. A voz dela estava carregada de emoção. Mas Clara não conseguia entender. Como poderiam todos estar em contra Gabriel? Antes que pudesse reagir, algo chocante aconteceu. O tiro ecoou novamente. Desta vez, um grito estrondoso. Clara virou-se para ver Silva caindo ao chão. Um olhar de desapontamento em seu rosto. O pedaço de papel escorregou de sua mão, caindo em direção ao chão de forma lenta, como uma pena. O que estava escrito ali poderia mudar tudo. Silva! Clara gritou, mas a multidão estava em pânico. O caos tomou conta. As pessoas correram em direções opostas. O que havia acontecido? Clara queria entender, mas o grito de Gabriel cortava a confusão. Não! Isso não pode estar acontecendo! Ele caiu ao lado de Silva, os olhos cheios de terror. Como eles, como você, podem não ter coragem de ver a verdade? A raiva explodiu de Clara, um punhal de dor em seu peito. Gabriel, que ela começara a confiar, estava agora em meio a um mar de incertezas. Mas havia algo mais, uma sombra no passado, algo que unia o determinante do seu pai e os traumas de Gabriel. Enquanto o pânico consumia a multidão, Clara percebeu algo que jamais esperava. O laço que a unia àquele homem poderia não ser um acaso. O que será que ela realmente sabia sobre ele? O que mais haveria por trás daquela verdade insondável? Gabriel e o pai dela, ambos tanques de segredos que agora pareciam prestes a se colidir de uma forma desastrosa. As palavras de Ana ecoaram em sua mente. O que mais está por trás disso tudo? E com a visão turva pelo medo e pela incerteza, Clara percebeu que a história deles apenas começava a desenrolar. E os segredos ainda estavam por vir. Enquanto Clara respirava fundo, observando seu pai atravessar a multidão, o silêncio subsistia como um fio cortante. Ela nunca o viu tão determinado, uma expressão de coragem e preocupação em seu rosto. Contudo, ao se aproximar, um grande estrondo ecoou no parque. Um movimento brusco da multidão. Um segundo depois, um grito. A atmosfera se tornava densa e pesada. Clara, vem aqui! Ele gritou, mas sua voz se perdia no caos crescente. Seu coração acelerou. O que estava acontecendo? O pânico tomou conta dela, e toda a sua confiança em Gabriel começou a ruir. Ele estava lá, desesperado. Mas a imagem dele já não era tão clara. Ela hesitou, mas a urgência de seu pai a puxava para mais perto. Então Lucas, um colega que tinha gravado tudo, apareceu com o celular levantado. Ouvia murmúrios de curiosidade e reprovação ao seu redor. Olha isso! Ele virou a tela, e Clara não queria ver, mas fez, e se sentiu enjoada.
O vídeo mostrava o encontro de Gabriel com pessoas sombrias. As palavras traficantes e negócios ilegais ressoaram em sua cabeça como gritos ensurdecedores. Gabriel estava no chão, as feições contorcidas de dor e desespero. Não sou eu? Eu posso explicar. Ele olhava para Clara, buscando alguma compreensão em seus olhos. Mas o pânico na multidão crescia. Palavras de ódio, gritos e promessas de violência se misturavam no ar. Clara se sentia como numa tempestade. E se tudo o que ela conhecia a respeito dele fosse uma ilusão? Neste momento, o texto de Silva escorregou de suas mãos, caindo lentamente, quase em câmera lenta. E o papel amassado, conteu do seu conteúdo obscuro, contrastava com a urgência de uma revelação. O chão era um tapete de incertezas. A multidão parou para olhar. O que estava escrito ali poderia mudar tudo. O que mais poderiam estar escondendo? Um novo estrondo cortou o ar. E em meio ao barulho, Clara notou uma figura familiar no meio da multidão. A visão do pai, robusto e decidido, cruzando os braços, fez seu estômago revirar. Ele não poderia estar envolvido. Não poderia. Mas como poderia se sentir tão seguro? E enquanto seus pensamentos corriam, outro disparo. Clara ficou paralisada. Sem saber se gritava ou corria. O corpo de Silva se projetou para a frente, caindo abruptamente no chão, um olhar de choque fixado no céu. A multidão explodiu em pânico. Clara se sentiu mal. Gabriel, agora mais perto, gritou sua dor. Silva! A cena se tornava um quadro de desespero e confusão. O sangue de Silva manchava a grama, e a figura de Gabriel se tornava um borrão na sua mente. Ele estava tentando ir até ele, mas a segurança da cidade havia chegado, e os gritos de cálice ecoavam enquanto Carlos, o mais velho amigo da família, segurava Gabriel com força. E foi nesse instante que Clara viu uma luva branca reluzente ao fundo, com um dedo gesticulando. O que era aquilo? O rosto de quem estava ali a observava. Era sua mãe, a mulher que supostamente estava longe. A mulher que todos achavam que estava morta. Clara, o que você está fazendo aqui? A voz tailandesa de sua mãe ecoou no ar, cortando a cacofonia ao seu redor. O impacto das palavras fez sua visão tremer, como se o mundo, ao seu redor, estava se despedaçando. Como assim? Sua mãe estava viva? Por que ela nunca disse? O pânico se misturava com a confusão e um novo dilema. Clara estava entre o amor pela mãe que achou que havia perdido e uma verdade insuportável sobre Gabriel. O que significava tudo isso? Como rolaram os dados até chegarem nesse ponto? Silva no chão, Gabriel sendo acusado, e sua mãe, ali, emergindo de um passado que parecia ter sido esquecido. O que mais ela não sabia? Perguntas giravam em sua mente como um turbilhão. Clara não sabia o que fazer. Ela estava à beira do abismo. Clara! A mãe gritou novamente, e enquanto o caos se intensificava ao redor, uma nova inquietação preenchia seu peito. As revelações estavam apenas começando. Ela não tinha certeza de nada, mas sabia que o que quer que acontecesse a seguir mudaria para sempre o curso de sua vida. A confusão tomou conta do parque. Clara olhou fixamente para sua mãe, o coração disparado. Vestida com um vestido claro, ela parecia tão familiar e ao mesmo tempo estranha. Como assim ela estava ali? As perguntas surgiram como um vendaval. O que mais ela tinha escondido? Que segredos atrasavam sua vida? Clara, escute! A mãe gritou, e o pânico na voz dela era quase palpável. Mas antes que Clara pudesse se mover, um tumulto irrompeu novamente. Gritos e correria se espalhavam como um incêndio. O mundo parecia rodar em torno dela, enquanto as peças do quebra-cabeça se moviam de forma errática. Silva, Gabriel gritou desesperado. Mas a situação estava fora de controle. As pessoas começaram a se afastar, formando um círculo em volta da cena. A tensão aumentava a cada segundo. Clara sentiu uma pressão no peito, as imagens do vídeo ainda ecoando em sua mente. Um só pensamento. Que tipo de pessoa ele é realmente? Olha,
Alguém da multidão gritou, apontando. Clara se virou, e o que viu a deixou sem palavras. Uma figura de uniforme, encarando-os da calçada. Era um policial, com a mão na arma e um olhar firme. A multidão ficou em silêncio. O clima mudava. A sensação de que algo muito sério estava prestes a acontecer pairava no ar. Todos vocês se afastem! A voz do policial ressoou. E a multidão, antes barulhenta, parecia uma maré recuando. O que estava acontecendo? O tempo parecia desacelerar. Clara sentiu a adrenalina correr. Estava prestes a testemunhar algo maior do que qualquer coisa que já tivera conhecido. E naquele momento um grito. Ele é inocente. Clara virou-se para ver quem gritava. Era Ana, com o rosto distorcido de dor e preocupação. Mas quem ela estava defendendo? Clara, você precisa ver a verdade. Você não sabe o que está acontecendo. Mais uma vez, Gabriel tentou se explicar. Ninguém está me ouvindo corretamente. Aquele vídeo não mostra tudo. Eu não fiz nada. Ele olhou para Clara. Os olhos cheios de lágrima. Como se pudesse convencê-la a acreditar nele. E foi então que tudo mudou. A mãe de Clara, aqueles olhos que tanto a protegiam, falou de repente com uma voz cortante. Você não entende, Clara. Gabriel está no meio de algo muito mais profundo. Ele não é apenas um empresário. Mas o que ela ia dizer? O som de disparos cortou suas palavras. Não um tiro qualquer, mas o som de um tiro real. Um eco que reverberou pelo parque. Clara, em choque, viu Gabriel cair. Num piscar de olhos, tudo escureceu para ela. O que estava acontecendo? O caos explodiu. As pessoas corriam em direções opostas. Clara sentiu o chão tremular sob seus pés. Ela não sabia se gritaria, se correria ou se ficaria paralisada. O rosto de Gabriel, um misto de dor e confusão, se apagava diante dela. O sangue manchava a grama. Silva ainda estava caído. Pelo amor de Deus! Clara gritou. E no meio da multidão, sua mãe fez um gesto que congelou o tempo. Ela ergueu a mão e antes que Clara pudesse entender, uma sombra se projetou em sua direção. Seu olhar de pavor encontrou o olhar de alguém familiar que emergia do medo e da raiva. Era Carlos, o amigo da família, agora com uma expressão que Clara nunca havia visto antes. O terreiro agora estava em transe, eletricidade cravada na atmosfera. Clara, você precisa saber a verdade. Carlos gritou, apontando para a mãe dela. Ela sempre soube. Todos nós sempre soubemos. As palavras ecoaram, cravando-se na mente de Clara como estacas afiadas. O que ele queria dizer? O que sua mãe havia escondido? Não, não é verdade, Clara balbuciou, mas aqueles olhos a imploravam silêncio. A multidão estava em choque, e a verdade, cruel e implacável, estava mais próxima do que ela imaginava. As peças estavam se unindo de uma forma que fazia seu corpo doer. Os laços que uma vez pareciam seguros, agora balançavam perigosamente em uma corda bamba. Gabriel, eu não posso, Clara murmurou, em meio ao caos que se desenrolava diante dela. A realidade que conhecia estava desmoronando em um abismo negro de segredos, e no fundo, Clara percebeu que o que quer que viesse a seguir mudaria tudo para sempre. O que Carlos sabia? O que estava por trás de sua mãe? E qual era o verdadeiro papel de Gabriel nessa história que apenas começava a se desenrolar? Clara ainda estava paralisada quando a poeira da confusão começou a se assentar. Seu coração pulsava descontrolado. A visão de sua mãe, surgindo como um fantasma do passado, a deixava tonta. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer pergunta, outra voz cortou o ar. E o perfil de Carlos, de repente, se tornou muito mais próximo. Clara! Ele gritou novamente, a intensidade de sua expressão quase como uma flecha. A verdade é muito mais sombria do que você imagina.
as palavras dele ardendo como pólvora. Silva estava caído, e ela não conseguia tirar os olhos dele. Gabriel se contorcia no chão, a multidão à sua volta em pânico. O peso de toda a situação a esmagava. E então, Carlos, com um movimento brusco, apontou para sua mãe. Ela está envolvida nisso, Clara. Tudo o que você acha que sabe está errado. Clara sentiu um frio na barriga. O que lhe queria dizer? O que sua mãe estava escondendo? Mas antes que pudesse entender, a mulher à sua frente anunciou, num tom que cortava a tensão. Chega, é hora de você saber a verdade, Clara. E não vai ser fácil. A multidão segurava a respiração. A atmosfera tensa parecia prestes a explodir novamente. Clara olhou de relance para Gabriel, os olhos arregalados, como se ele fosse o único que realmente entendia a profundidade daquilo tudo. Eu não sou apenas uma mãe, a mulher começou, a voz agora carregada de emoção quase desesperadora. A verdade é que eu fui forçada a me afastar. Por quê? Porque seu pai não era quem você pensava. Ele está vinculado a tudo isso. O cartel, os negócios sujos. E eu tentei proteger você. Uma onda de choque percorreu a multidão. Clara sentiu o mundo desabar. Sua mãe? Parte de um mundo tão sombrio? Todos olhavam, murmurando, ansiosos. Perguntas pairavam no ar, como estrelas apavoradas. Mas você fugiu e deixou tudo isso, certo? Carlos acrescentou. Fugiu, mas nunca parou de participar. Você sabe mais do que diz. Um silêncio mortal tomou conta do parque, os olhares burneando entre eles. Foi nesse momento que Clara se sentiu totalmente perdida. As peças do quebra-cabeça estavam se montando, mas o desenho era horrendo. Como poderia acreditar que sua vida foi uma farsa? E antes que pudesse digerir tudo, uma explosão abalada ressoou não muito longe. Clara girou a cabeça em direção ao som. O que foi isso? Algumas pessoas começaram a gritar. Eles vêm! Alguém ecoou, e a multidão começou a entrar em pânico novamente. O tirava a atenção momentaneamente daquele colapso emocional. Mas era tarde demais. Retrasos, jogadas de poder e histórias distorcidas estavam se entrelaçando como fumo na mente dela. Num instante crítico, a mãe de Clara, seu olhar implacável e desesperado, venceu a confusão. Eu fiz o que pude, mas agora você precisa escolher, Clara. Ficar e enfrentar a verdade ou correr para longe e viver na ignorância. O destino de muitos depende disso. Gabriel, ainda lutando para se levantar, olhou para ela, o rosto ensanguentado refletindo dor. Clara, se você me deixar aqui, eles vão me culpar. Mas eu não sou esse monstro. Você sabe que eu não sou. Cada palavra dele ressoava como um apelo. Clara sentiu um nó na garganta. A luta entre amor e desconfiança dilacerando seu coração. E assim, no caos, alguém gritou de um canto, ele está aqui. E todos se viraram. Era um grupo de homens vestidos de preto, a expressão ameaçadora, avançando em direção a Gabriel. O pânico tomou conta. As pessoas corriam, sem saber para onde. Clara, corra! Eles vão matar ele! Gritou Lucas desesperado. A cena se lançou em um ritmo frenético, cada um tentando escapar do que viria a seguir. Mas Clara estava paralisada, sem saber o que fazer. Aquela verdade a cercava como uma tempestade. Os homens se aproximavam, e o olhar de Gabriel se tornou um grito silencioso. Ele, a voz do passado, a sombra de um futuro sombrio que ninguém conseguia compreender. Clara, você precisa entender, eu sou apenas um homem, tentando fazer o melhor. E não sou quem você pensa que sou. Uma virada surpreendente estava prestes a vir à tona, e nada seria como antes. O peso da decisão germinava nas mãos dela. Em meio ao pânico e aos gritos, tudo o que Clara sabia estava prestes a desmoronar. Qual seria o seu próximo passo? O tempo se esgotava, e as respostas estavam a um passo de se revelarem, moldando a vida de todos para sempre. Clara ainda estava paralisada quando a poeira da confusão começou a se assentar. Seu coração pulsava descontrolado. A visão de sua mãe,
surgindo como um fantasma do passado, a deixava tonta. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer pergunta, outra voz cortou o ar. O perfil de Carlos se tornou muito mais próximo. Clara! Ele gritou novamente, a intensidade de sua expressão quase como uma flecha. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. As palavras dele ardiam no ar, carregadas de desespero e um aviso ominoso. Silva estava caído, e Clara não conseguia tirar os olhos dele. Gabriel se contorcia no chão, a multidão à sua volta em pânico. O peso de toda a situação a esmagava. E então Carlos, com um movimento brusco, apontou para sua mãe. Ela está envolvida nisso, Clara. Tudo o que você acha que sabe está errado. Aquelas palavras ecoaram em sua mente como um trovão. Clara sentiu um frio na barriga. O que ele estava querendo dizer? O que sua mãe havia escondido? Mas antes que pudesse entender, um estrondo a fez se virar. O que foi isso? O som parecia se aproximar, ensurdecedor, e uma figura vestida de preto se destacou na multidão. Era um homem alto, com um olhar gelado e uma moto ao lado. O tipo de presença que fazia todos se desconcertarem. Chega! Gritou o novo chegado, erguendo uma arma. Ninguém se mexe! O caos tomou conta mais uma vez, e todo o parque ficou em silêncio. Clara sentiu seu coração quase parar. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? Carlos rapidamente assumiu uma posição defensiva. Você não sabe o que está fazendo! Gritou, mas o homem não parecia se importar. Ele olhava fixamente para Gabriel, um ódio tão palpável que Clara poderia sentir. Ele deve pagar pelo que fez. O homem disparou. A frase parecia um martelo caindo, golpeando o coração de todos ali. Ela tinha certeza de que Gabriel não merecia aquele olhar. E a raiva subia, ardendo dentro dela. Mas então a mãe dela tomou um passo à frente, e Clara teve certeza de que algo estava prestes a mudar. Espere, você não entende! Ela estava tremendo. Deixe-os em paz, não faça isso! As palavras da mãe flutuaram no ar, e o homem hesitou por um breve momento. Você não entende nada, Clara! Ele olhou para ela, a expressão carregada de dor. Homens não têm um passado limpo. Eles destruíram muitos. Gabriel é a raiz de tudo isso. O tempo parecia parar. Clara sentiu como se sua vida inteira estivesse sendo desfeita. Todas as certezas desmoronando. Ela ficou em choque ao ouvir a revelação. Como você sabe disso? Perguntou, sua voz quase um sussurro. E quando o homem estava prestes a falar, uma sirene cortou o ar. Tinha mais veículos se aproximando. E a presença da polícia trouxe um novo impulso de esperança e pânico ao mesmo tempo. Mas a confusão disso tudo era demais. Agora você vai ver a verdade, o homem exclamou, e disparou para o céu. A poeira e os gritos se misturaram em um turbilhão caótico. E, então, enquanto todos olhavam para o céu, um estrondo atravessou a atmosfera. Uma explosão a poucos metros. Tudo aconteceu tão rápido. Clara mal teve tempo de ver a luz brilhante antes que uma onda de choque a jogasse para trás. Seu corpo sentiu a força. Ela caiu, sua visão girando, o som do pânico ecoando como um pesadelo. Então, tudo ficou em silêncio novamente, quebrado apenas pelo som do fogo crepitando e das pessoas gritando em meio ao caos. Clara, com o corpo dolorido, se levantou lentamente, tentando entender o que havia acontecido. Ao olhar para onde havia estado, uma cena mística e surpreendente estava se desenrolando. No meio da fumaça, uma figura se ergueu. Era Silva, coberto de fuligem, e em suas mãos havia algo que brilhava. Ele ergueu um objeto. Clara paralisou. Era uma prova. Alguma coisa contra Gabriel? Clara, isso é tudo o que você precisa saber. Sua voz estava desesperada. A verdade estava escondida bem diante dos seus olhos. Clara ficou em choque. O que mais estava por vir? Quais segredos seriam revelados? O que esse objeto, agora brilhando em meio à destruição, realmente significava? A resposta estava lá, mas tão distante.
E naquele momento, Clara soube que nada seria como antes. Clara ainda estava paralisada quando a poeira da confusão começou a se assentar. Seu coração pulsava descontrolado. A visão de sua mãe, surgindo como um fantasma do passado, a deixava tonta. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer pergunta, outra voz cortou o ar. O perfil de Carlos se tornou muito mais próximo. "Clara!" ele gritou novamente, a intensidade de sua expressão quase como uma flecha. "A verdade é muito mais sombria do que você imagina." As palavras dele ardiam no ar, carregadas de desespero e um aviso ominoso. Silva estava caído e Clara não conseguia tirar os olhos dele. Gabriel se contorcia no chão. A multidão à sua volta em pânico. O peso de toda a situação a esmagava. E então, Carlos, com um movimento brusco, apontou para sua mãe. "Ela está envolvida nisso, Clara. Tudo o que você acha que sabe está errado." Aquelas palavras ecoaram em sua mente como um trovão. Clara sentiu um frio na barriga. O que ele estava querendo dizer? O que sua mãe havia escondido? Mas antes que pudesse entender, um estrondo a fez se virar. O que foi isso? O som parecia se aproximar ensurdecedor, e uma figura vestida de preto se destacou na multidão. Era um homem alto, com um olhar gelado e uma moto ao lado. O tipo de presença que fazia todos se desconcertarem. "Chega!" gritou o novo chegado, erguendo uma arma. "Ninguém se mexe." O caos tomou conta mais uma vez, e todo o parque ficou em silêncio. Clara sentiu seu coração quase parar. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? Carlos rapidamente assumiu uma posição defensiva. "Você não sabe o que está fazendo", gritou, mas o homem não parecia se importar. Ele olhava fixamente para Gabriel, um ódio tão palpável que Clara poderia sentir. "Ele deve pagar pelo que fez." O homem disparou. A frase parecia um martelo caindo, golpeando o coração de todos ali. Ela tinha certeza de que Gabriel não merecia aquele olhar, e a raiva subia, ardendo dentro dela. Mas então, a mãe dela tomou um passo à frente, e Clara teve certeza de que algo estava prestes a mudar. "Espere, você não entende." Ela estava tremendo. "Deixe-os em paz, não faça isso." As palavras da mãe flutuaram no ar, e o homem hesitou por um breve momento. "Você não entende nada, Clara." Ele olhou para ela, a expressão carregada de dor. "Esses homens não têm um passado limpo. Eles destruíram muitos. Gabriel é a raiz de tudo isso." O tempo parecia parar. Clara sentiu como se sua vida inteira estivesse sendo desfeita, todas as certezas desmoronando. Ela ficou em choque ao ouvir a revelação. "Como você sabe disso?" perguntou, sua voz quase um sussurro. E quando o homem estava prestes a falar, uma sirene de polícia cortou o ar. Veículos se aproximavam, trazendo um novo impulso de esperança e pânico. O caos estava prestes a tomar um novo rumo. Clara mal teve tempo de processar quando o homem, em um movimento brusco, disparou ao chão, fazendo todos recuarem. "Silva, não!" Clara gritou, seu coração acelerado. Mas o que aconteceu em seguida a deixou paralisada. O homem apontou para Gabriel, e a voz dele ecoou. "Este é o fim para você!" E antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de luz iluminou a cena. Uma onda de choque a jogou para trás, e tudo ao seu redor se transformou em um borrão de gritos e fumaça. Clara caiu, atordoada. O mundo parecia girar, e ao recuperar a visão, ela notou algo surpreendente. Ali, entre as sombras e a confusão, havia 5 homens se aproximando. Mas não eram figuras quaisquer. Eram membros do cartel com quem sua mãe supostamente estava lidando. Eles estavam ali, prontos para fazer justiça. E, então, um dos homens, um que Clara reconheceu como um velho conhecido de sua mãe, entrou em cena. "Você nunca deveria ter voltado, Clara. Nós estávamos prontos para deixar tudo para trás, e você estragou tudo." Sua expressão era ameaçadora.
e Clara sentiu um frio correr pela espinha. Ei, o que você está fazendo aqui? A mãe de Clara gritou, avançando na direção dele, completamente fora de si. Eu deixei isso para trás. A tensão era insuportável. Clara mal sabia para onde se virar. Você sabia sobre tudo isso? A raiva e decepção a dominaram. Você me escondeu a verdade. Carlos então se pôs à frente dela. Não, agora não é a hora. Mas a revelação a pressionava como uma sombra insuportável. Havia segredos que arrastavam vidas inteiras com eles. E ela estava no centro disso tudo. E então, em um movimento inesperado, o conhecido da mãe puxou uma foto amarelada do bolso. A imagem era nítida, forte, e Clara reconheceu instantaneamente. Era a foto de sua mãe com aquele grupo. E em um canto, um jovem Gabriel, sorridente. A verdade se desdobrava como um pesadelo. Ele era o nosso parceiro antes de você aparecer. Você arruinou tudo. O tom dele era raivoso. E Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. As revelações estavam surgindo em cascata, desvelando um emaranhado de alianças e traições. E enquanto tudo isso abria na frente dela, uma pergunta assaltou. Quem eram realmente aquelas pessoas que ela tanto confiou? O que mais estava escondido? A multidão, os gritos, a fumaça misturada a um desespero pareciam invadir seu ser, enquanto mais um estalo ressoou à distância. Clara se sentiu envolta em um labirinto sem saída. Tudo aquilo era apenas o começo de algo muito maior e mais opressivo do que ela jamais poderia imaginar. O que realmente significava sua família? O que aconteceria com Gabriel? As perguntas dançavam em sua mente, e o futuro estava prestes a desmoronar de uma forma ainda mais devastadora. Clara sentiu seu coração disparar enquanto a cena se desenrolava diante dela. A fumaça do caos ainda flutuava no ar, mas a revelação do passado de sua mãe a paralisara. Você não pode estar falando sério, gritou, seus olhos se fixando na mulher que sempre a protegeu. O olhar dela escondia não apenas arrependimento, mas um misto de dor e força. A verdade é difícil, Clara. Eu sempre quis te proteger, mas o passado é uma sombra que nunca some. As palavras saíam trêmulas, e Clara sentiu um nó no peito. O que mais ela não sabia era como se cada peça de sua vida estivesse se desmoronando. Você não pode acreditar que Gabriel é o vilão aqui. Ele não é como você pensa. O homem de preto, que ainda segurava a arma, olhava cada vez mais furioso. Ele sabe demais. E você, Clara, precisa decidir de que lado está. A tensão crescia, e nesse ambiente caótico, as pessoas começaram a afastar-se, formando uma barreira invisível entre eles. Silva estava no chão, sangrando, e Clara sentiu a adrenalina tomar conta dela. Silva, o que você está fazendo? Ela sorriu nervosamente ao ver um amigo em perigo. Gabriel, ainda lutando para se levantar, chamou. Clara, eu não fiz nada. Eu prometo, a verdade vai sair. Você vai ver. A multidão murmurava, e cada olhar se fixava nos três envolvidos, prontos para qualquer movimento. As vozes se sobrepunham, mas uma coisa ecoava clara. A responsabilidade estava nas mãos de Clara. A pressão fazia seu estômago se revirar. Mas o que fazer? Carlos, ainda firme, olhou para ela. Você precisa ter coragem, Clara. Enfrente a verdade. Deixe seu coração decidir. As palavras dele acenderam uma centelha de esperança no caos. Clara respirou fundo, olhando para a mãe, agora quebrada. O que mais ela poderia esconder? Então, em um momento que pareceu eterno, Clara levantou a cabeça e gritou: Basta! Eu quero saber a verdade e eu quero agora. A multidão em silêncio aguardava. O homem de preto hesitou, mas a determinação de Clara foi tão forte que ele sequer tentou contestar. E lentamente, sua mãe começou a contar. Revelou segredos de traições, de alianças rompidas e promessas quebradas. Como o cartel a forçou a se afastar. Como Gabriel havia sido baleado. Não, um inimigo. Corações estavam em jogo.
Eu fiz isso por você, para que você não tivesse que viver o que eu vivi. Sua voz se quebrou. O ar ficava pesado, enquanto o passado se desenrolava como um filme. Clara olhava para Gabriel, e ele, nos olhos dela, buscava uma centelha de compreensão. Clara, eu sou mais do que essa acusação. Eu nunca quis me envolver com o que está acontecendo. Eu só queria uma chance. A multidão quieta. Clara respirou fundo. Se tudo isso é verdade, precisamos nos unir. Juntos, podemos enfrentar isso. Sua determinação se espalhou. A esperança renascia. Mas eu preciso de você, Gabriel. Vamos descobrir a verdade. Por Silva, pela nossa amizade. E porque precisamos mudar isso. Um semblante de alívio se instalou na multidão. O homem de preto, sem opção, balançou a cabeça e, enquanto a polícia se aproximava, desistiu de confrontá-los. A coragem de Clara ecoou no ar. Ela estava disposta a mudar a narrativa. A verdade começava a sair ao sol, e mesmo que os desafios fossem grandes, a vontade de lutar prevalecia. Com esforços conjuntos, eles conseguiram desmantelar a rede criminosa. Gabriel, sua mãe, Clara e seus amigos se tornaram aliados, enfrentando as sombras do passado e aos poucos reescrevendo suas histórias. O sol se punha no horizonte e Clara sentiu uma paz que não conhecia. A jornada estava apenas começando, mas ela estava pronta. No meio das incertezas, um fogo renovado a guiava. Agora, antes de você sair, eu preciso que você faça algo super importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho que mudaram tudo. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então não espere nem mais um segundo. Não saia do canal agora. Clique na próxima história emocionante que aparece na tela. Cada segundo conta, e você não vai querer perder.